Esse mês nós dedicamos tempo para falar sobre Jesus. Pois Jesus deve ser o nosso assunto maior, a preocupação nossa, a razão de ser da igreja. E o texto que eu li na abertura, 1 Timóteo 3,16, Paulo expressa de uma maneira admirável até. Ele fala: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Eu creio que a maior missão de um pastor é dizer à igreja quem é Jesus. O pastor está aqui como amigo do noivo para falar do noivo para noivo. E lá em Gênesis 24, há uma história bem interessante, que um dia Abraão, percebendo que Isaac já era um quarentão, passou da hora de casar. Então Abraão chamou um dos seus servos, Eliezer, e disse para ele: Eliezer, eu quero que você vá até Harã, a terra da minha parentela, lá ficou alguns parentes meus. E você deve trazer para meu filho Isaac uma jovem. Escolhe entre elas lá. E Eliezer saiu nessa missão. Chegou lá e a Bíblia diz que ele encontrou Rebeca. Deus levou Rebeca até ele. E ele então conversou com Betuel, com Labão, e levou Rebeca até Isaac. É um caminho de mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros. Então imagino que no meio do caminho, umas paradas aqui e ali, talvez a Rebeca perguntasse para o Eliezer: como que é o noivo? Aí o Eliezer diz: olha, ele é rico. Isso é um detalhe muito interessante. Aí Rebeca diz: mas além disso, o que mais? Ele é forte? Sim, ele é forte. E o que mais? Ele é gentil? Sim, ele é gentil. O que mais você pode dizer a respeito do noivo? Eu imagino que Eliezer foi passando todo o currículo de Isaac. E quando Rebeca encontra Isaac, ela sabe muita coisa sobre o Isaac sem tê-lo conhecido pessoalmente. Porque Eliezer conhecia Isaac tão bem que poderia falar dele para a sua Rebeca a viagem toda, a vida toda, se precisasse. Então eu creio que o pastor precisa conhecer o noivo, para falar do noivo para a noiva. E nesta manhã eu quero falar sobre Jesus e dizer que Jesus é maior que todos que foram antes dele. E a Bíblia me dá plena autorização, plena liberdade para afirmar que com certeza Jesus é maior que todos que foram antes dele. Quando nós falamos de comparação, e ao propor o tema O Incomparável Jesus, eu lamentavelmente não tenho como, eu tenho que compará-lo. Ele é incomparável, mas para que entendamos o fato de que ele é incomparável, é necessário comparar. É um paradoxo, mas essa é a realidade. E nós precisamos comparar Jesus, e comparamos Jesus quando nós usamos três categorias. Qualquer comparação nossa passa por essas três categorias. A primeira categoria é a categoria da igualdade. Nós podemos falar, por exemplo, esta cadeira é igual àquela e assim sucessivamente. E é claro que nada é absolutamente igual a outra coisa, por ser outra coisa, evidentemente. Mas há alguma igualdade nas coisas que nós podemos perceber. Então existe a categoria da igualdade. Existe a segunda categoria, é aquela onde você encontra falta num dos comparados. Por exemplo,
nós diríamos a respeito de um jogador de basquete de 2,10 m, que ele é maior, que ele é mais alto. E, consequentemente, nós aqui, naturais, homens normais, somos menores que ele. E assim nós temos o que é maior, o que é menor e o que é igual. São 3 as categorias: o igual, o menor, o maior. E quando falamos de Jesus, Jesus é sempre maior. E quando eu digo maior, eu não estou pensando quantitativamente, eu estou pensando qualitativamente. Jesus é, em termos de qualidade, muito maior do que todos que foram antes dele. E a Bíblia declara isso de uma maneira explícita, inequívoca. Eu quero fazer uma comparação de Jesus com 3 personagens do Antigo Testamento, que são personagens chaves, personagens que constantemente são citados. E depois eu quero comparar Jesus a 2 categorias de pessoas apresentadas no Antigo Testamento. Eu falei 3, desculpa, na verdade são 4 personagens. É que um vai junto com o outro acompanhando. Vamos para João capítulo 8. O primeiro personagem que eu quero comparar do Antigo Testamento é Abraão. Em João capítulo 8, a partir do verso 48, Jesus está num embate com os líderes religiosos de seu tempo, e estes estão acusando Jesus de ser alguém que fala de si mesmo, cujo testemunho não deve ser levado em consideração. Mas em João 8,48, quando a discussão já está caminhando para um desfecho, é dito assim: os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: eu não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. E asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Os opositores de Jesus perguntam: quem você é? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? A resposta de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma aqui de uma maneira muito clara: Abraão deve sua existência a mim. Veja o que Jesus está dizendo. Abraão nem existia. Eu sou. Nós seres humanos estamos vivendo dentro do tempo.
Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando estudei grego é que os gregos não consideram o presente como existente. Para eles, o presente é o futuro sendo engolido pelo passado. Faz sentido, né? De maneira que ninguém pode dizer assim, eu sou fulano de tal. Então, inclusive, no grego não se conjuga o verbo assim. Você não diz, eu sou, tu és, ele é. Você diz assim, eu estou sendo, tu estás sendo, ele está sendo, nós estamos sendo. Ninguém é, só Deus é. E aí, então, quando você vai conjugar um verbo grego, por exemplo, você jamais diz ego eimi. Você diz eimi, eu estou sendo. Aí, então, diante deles, Jesus diz assim, eu não estou sendo, eu sou. Porque Jesus, aquele que é desde a eternidade, em João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Aquele que está no princípio é antes de todos os que vieram a existir em algum momento da história. E Abraão é filho de Terá. Terá é filho daquele outro que é filho de Adão, e Adão veio a surgir no tempo. Mas e o verbo? O verbo é eterno. É este verbo que se fez carne e habitou entre nós. É este verbo que se fez gente no ventre de Maria, que nasceu lá em Belém e foi colocado na manjedoura. É esse Jesus, o verbo, que agora está aqui dizendo para eles assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão não existiria se não fosse por mim. Porque todas as coisas vieram a existir por causa do Cordeiro. É isso que o Apocalipse está nos dizendo. E se Abraão veio a existir, ele veio a existir por causa de Jesus. E dizer que é maior que Abraão era algo que nenhum israelita teria coragem de, em sã consciência, fazer. E Jesus afirma de maneira tão categórica, eu não preciso dizer que eu sou maior que Abraão, eu só preciso dizer que eu sou, e Abraão não é sem mim. Assim como todos os homens não é sem Jesus. Porque ele é o eu sou. Jesus falava aramaico, e o aramaico é parecido com o hebraico, assim como o latim é parecido com o português, o espanhol e o italiano. E quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus estava falando a mesma coisa que Deus disse a Moisés na sarça ardente. Moisés, diga a eles, o eu sou enviou você. E aí qual foi a reação deles? Verso 59. Eles pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque Moisés disse, se alguém blasfemar contra Deus, que seja apedrejado. Eles entenderam esta fala de Jesus como uma blasfêmia. Como este homem está dizendo que é Deus? Jesus estava dizendo claramente para eles assim, Abraão é humano, eu sou divino. Então Jesus é maior que Abraão. A segunda personagem, e este vem junto, que quero dizer a respeito dele que Jesus é maior, na verdade a respeito deles, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Arão. Hebreus capítulo 3 e depois capítulo 5. Hebreus 3, de 1 a 6. Portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus,
dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Veja, o autor de Hebreus diz: Jesus é digno de maior glória do que Moisés. E para demonstrar isso, ele faz duas comparações. A primeira é a comparação do construtor em relação à casa. Quem constrói uma casa é mais importante que a casa, porque constrói a casa para si. Assim, Moisés, como alguém que participa da construção da casa, esta casa é Israel, ele tem a sua importância no sentido como se fosse um engenheiro, como se fosse aquele que elabora a planta, aquele que ajuda a executar a construção. Mas o dono da casa é mais importante que ele, porque a casa é feita em função do dono. E esse dono é Jesus. E depois ele vai para uma segunda comparação dizendo assim: Moisés é como um mordomo, um servo, um empregado que cuida da casa. Mas o empregado que cuida da casa, ele está ali a serviço dos que vivem na casa. Mas maior que ele é o dono da casa, é o patrão dele, no caso, o próprio Jesus. Então o autor de Hebreus diz assim: Moisés é grande, sim, como mordomo. Jesus é maior, ele é o dono da casa. Jesus é aquele que tem pleno direito sobre a casa sobre a qual Moisés está trabalhando, com a qual Moisés está trabalhando, sobre a qual Moisés gerencia. Assim, de maior glória é considerado Jesus do que Moisés. E se você perguntar se Jesus é maior que Moisés, o autor de Hebreus diz: com certeza, digno de maior glória é Jesus que Moisés. Agora em Hebreus capítulo 5, Moisés tinha um irmão chamado Arão. E este irmão foi separado por Deus para o ministério sacerdotal. E ungido por Moisés, este homem exerceu o sacerdócio, os seus descendentes e também exerceram o sacerdócio depois dele. Mas em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isto, Arão e todos os seus descendentes precisam oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. O autor de Hebreus está lembrando o dia do sacrifício de expiação de pecados, quando então o sacerdote oferece por si, pois oferece pelo povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como Arão. Arão foi chamado por Deus, e esse chamado valeu para os seus descendentes. Da mesma forma, tendo sido chamado também por Deus, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi o próprio Deus quem disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai continuar dizendo que Arão e seus filhos ofereceram seus sacrifícios e foram substituídos um após o outro. Mas Jesus, ele não somente não foi substituído, ele nunca será substituído por outro, porque o sacerdócio dele não é passageiro, o sacerdócio dele é eterno. Assim, quando você pega um sacerdócio passageiro, transitório, um sacerdócio que outros ocupam o lugar, e compara ao sacerdócio eterno de Cristo, é claro que o sacerdócio eterno de Cristo é infinitamente superior ao sacerdócio de Arão e de seus filhos. Assim, Jesus é maior sim do que Arão. Porque Arão, ele trazia o sangue de outro.
Ele levava uma bacia com o sangue de um bode que ele matou na entrada do santuário. Mas Jesus não leva sangue de outro, ele leva o seu próprio. Jesus é ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. Ele oferece não a vida de outro, ele oferece sua própria vida. Ele não oferece o corpo de outro, ele oferece seu próprio corpo. Ele não oferece o sangue de outro, ele oferece seu próprio sangue. Por isso ele é, sim, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque e infinitamente superior a Arão e todos os seus descendentes. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Arão e todos os seus descendentes. Agora, quarto personagem, Mateus 22. Vocês podem perceber que Jesus era bem perseguido, né? Ele não tinha tempo para descansar a cabeça dele. Em Mateus 22, Jesus é crivado de perguntas. No tempo de Jesus havia o Sinédrio. Para vocês entenderem o contexto, eu vou explicar um pouco para vocês. O Sinédrio era composto de 70 homens, mais o sumo sacerdote. E o Sinédrio se reunia para resolver questões de grande importância para a religião, algumas de importância política e também, às vezes, sociais. Era praticamente, vamos assim dizer, a Câmara dos Deputados, dos senadores e o STF junto. Ali eles julgavam também. E Roma, para impedir que eles fizessem coisas que causassem tumulto, Roma tirou deles o poder de condenar à morte. Eles podiam condenar a apedrejamento, por exemplo, que acabava dando morte, mas não podia condenar, por exemplo, a crucificação. Aí então esses homens, eles eram notificados quando surgia alguma coisa que deveria ter a atenção deles. Quando Jesus começou a andar e fazer milagres, e fazer milagre no sábado, a notificação foi lá no Sinédrio, dizendo: tem um homem aí, um camarada lá da Galileia, chamado Jesus de Nazaré, ele está fazendo milagre, está fazendo no sábado, e ele não está seguindo a lei de Moisés, segundo eles. E aí então, a partir dali, começa-se um processo. E nesse processo eles enviam pessoas que vão acompanhar este acusado e tentar encontrar no acusado motivos para levá-lo a julgamento. Então Jesus era perseguido por eles. Quando Jesus entrava em Jerusalém, já ia um bando atrás dele para tentar pegá-lo em alguma coisa, a fim de fazer um relatório e entregar para o Sinédrio para que Jesus fosse condenado. Jesus passou 3 anos debaixo dessa pressão. 3 anos, todas as suas palavras registradas, tudo o que ele fazia, relatado ao Sinédrio. Eles eram os espiões. E em Mateus 22, Jesus está em Jerusalém. E ele é crivado de perguntas. Mas quando chega o finalzinho do capítulo, é a vez dele de perguntar. Em Mateus 22, a partir do verso 41, estando os fariseus reunidos, aqui veio a revanche, né? Jesus vira a mesa e pergunta a eles: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Já que vocês estão assim, tão entendidos, respondam para mim. O que vocês pensam a respeito do Cristo? Um dia eu estava conversando com um rapaz exaltado, com o marxismo na cabeça. Eu perguntei para ele assim: você leu o Manifesto Comunista? Ele olhou para mim e falou: não. Silêncio. Então, filho, vai ler. Porque se você não leu o Manifesto Comunista, você é um comunista falso. Você não sabe do que está falando. Porque o Manifesto Comunista é o manual do comunismo.
Então não discuta comunismo se você não tiver lido o Manifesto Comunista. Até se você leu o Capital, você ainda não está em condições de falar sobre o comunismo se você não leu o Manifesto Comunista. É o documento oficial. Aí Jesus agora olha para eles e fala assim: bom, vocês são tão entendidos, o que vocês dizem sobre o Cristo? De quem ele é filho? Vamos, respondam. Aí eles disseram: de Davi. Jesus falou: Davi então. Bem. Agora me diz, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama o Messias de Senhor? Porque ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Jesus citou o Salmo 110 para eles. E aí então Jesus fez aquele movimento que no xadrez chama-se checkmate. Colocou eles em xeque e agora disse: checkmate. Botou a rainha deles numa situação em que nenhum movimento seria admitido a não ser derrubá-la. Jesus pergunta: se Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Você chama seu filho de Senhor? Já pensou que ridículo você chegar assim na sua casa: Senhor meu filho, você quer pão com manteiga? Faz isso, Robinho, ou não? Não, né? Ou você quer panquecas hoje? Senhor meu filho, você quer ir à escola? É do seu agrado acordar agora? A resposta vai ser não, com certeza. É o filho que chama o pai de Senhor, é o filho que chama o superior de Senhor. É você que chega, por exemplo, se você é um soldado, para o capitão e diz: Senhor. É o empregado que chama o patrão de senhor, nunca o patrão o empregado, nunca o capitão o soldado. E aí então de repente Davi, o rei Davi, o mais glorioso de todos os reis deles, chama o Messias de Senhor. Aí Jesus pergunta: se chama de Senhor, como pode ser seu filho? E o versículo final diz: ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Foi um cala-boca geral. E sabe como Jesus conseguiu isso? Mostrando para eles que a respeito da identidade do Messias, eles não sabiam nada. Se vocês não sabem nem quem é o Messias, o que vocês sabem sobre o Messias? É filho de Davi. Davi? Vocês não entenderam nada. Jesus é maior que Davi. Sabe por que Jesus é maior que Davi? Porque apesar de ser propriamente chamado filho de Davi, Jesus é o Deus de Davi. Lá no Salmo 110, Davi diz assim: e disse Adonai a Adonai, senta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos como um tapete debaixo de seus pés. E aí ele está chamando um Adonai que disse ao outro Adonai, um Senhor que chama o outro Senhor. E a palavra Adonai significa meu dono, meu possuidor. E é esse que Davi disse: de Adonai é os céus, a terra, o mundo e todos que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Davi sabia que ele pertencia a esse Senhor. E esse Senhor é o Messias. Jesus está dizendo: o Messias é o Deus de Davi. Jesus
é filho de Davi porque veio em forma humana, mas Jesus é o Deus de Davi porque ele é muito antes de Davi, ele é o Senhor de todas as coisas. Tendo comparado Jesus a 4 personagens, Abraão, Moisés, Arão e Davi, eu quero compará-lo agora a 2 categorias de pessoas. Primeiro, em relação aos reis. Numa nação, o rei é a pessoa mais importante. É aquele que tem poder. Poder de decisão. Israel viveu uma monarquia, eles sabiam muito bem o poder que tem um rei. Mas quando a Bíblia fala do Messias, a Bíblia se refere a ele como o rei que está acima de todos os reis. Salmo 24, ele chama o Messias de o Rei da Glória. Os reis humanos são reis da história. Davi foi rei da história, Salomão e assim todos os descendentes dele. Os reis das nações, Nabucodonosor, Ciro e os demais reis, são reis da história. Jesus é o único rei da glória. Pois a Bíblia usa a categoria história para falar aquilo que é sucedido por diversos acontecimentos e um dia se esvai. Mas a Bíblia fala de glória como aquilo que permanece para sempre. O reino de Jesus não é um reino que passa, é um reino que permanece porque ele é o rei da glória. Salmo 24 diz: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o que tem esse título, esse poder. Mas também, Jesus é chamado de aquele que governa Israel. O governante cujos dias são desde a eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Davi não é o governante cujos dias são desde a eternidade. Só Jesus é aquele que governa desde a eternidade. 1 Timóteo 6,14. Vamos ler esse versículo. Ele é um versículo impressionante porque Paulo usa uma palavra muito rara na Bíblia. 1 Timóteo 6, versículo 14. Paulo está terminando sua carta, sua primeira carta, ele diz assim: desculpa, eu falei 14, é 15, tá? 1 Timóteo 6, 15. Vamos começar no 14, que é melhor, faz mais sentido. Guarda esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele, o Jesus Cristo referido no verso 14, é o bendito e único soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Paulo usa uma palavra muito rara, que é a palavra déspotes. Déspotes, embora a palavra portuguesa tenha sido degenerado como déspota, déspota a gente usa no sentido negativo, dizendo o cara que faz o que quer de maneira inconsequente. Mas no grego a palavra déspota significa aquele que tem em suas mãos todo o poder. Jesus não é um rei apenas, ele é o rei em cujas mãos está todo o poder. Ele é o único déspotes, pleno em poder. É por isso que ele disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é um rei qualquer. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 17, versículo
14, diz que a besta, o falso profeta e todos os seus aliados irão guerrear contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas serão vencidos, porque o inimigo deles chama-se Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 19 diz que aquele que está sentado num cavalo branco tem em seu peito uma faixa onde está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os reis da terra um dia se curvarão diante de Jesus, porque ele é infinitamente maior do que todos os reis que existiram antes dele e depois dele, e nunca haverá outro igual a ele. Mas Jesus também é maior que todos os profetas. Todos os profetas. Em João 1,45, Filipe encontra Natanael e diz: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés e todos os profetas disseram, o Cristo. Se Moisés e todos os profetas falaram de Cristo, é porque o objeto da fala dos profetas é maior que eles. O profeta é chamado de atalaia. O atalaia é uma pessoa que fica ali vigiando. E quando então chega uma autoridade importante, ele precisa anunciar por meio de um toque de trombeta a chegada daquele homem importante. Lá no quartel nós estávamos às vezes na portaria como soldados e tinha o cabo corneteiro. E ele ficava ali, pronto, corneta em mãos. E de repente, quando chegava o carro do general, ele ia lá na frente, se postava e tocava a chegada do general, toque específico, e toda a guarda ficava em prontidão esperando. Nós pegávamos as nossas armas e fazíamos o movimento e ficávamos assim, esperando o general passar. Nessa comparação, todos os profetas eram cabos corneteiros. Desculpa os profetas, essa é a comparação que faz. Jesus é o general. E quando eles falavam, eles estavam dizendo, virá alguém muito maior que a gente. É Jesus. Todos os profetas falaram dele. Todos os profetas. Atos capítulo 3, verso 24. Pedro diz, todos os profetas se referiram a ele. Todos. Nenhum deles deixou de falar deles. Em Lucas capítulo 10, verso 24, diz que os profetas desejaram ver o dia do Messias. Pedro diz que eles profetizaram e a eles foi revelado que não falavam de si, mas que falavam de alguém que viria e que traria tudo o que eles desejavam de melhor: paz, justiça, harmonia entre os homens. Esse era o Messias. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12 diz, a eles foi revelado que falavam de Cristo. E 2 Pedro capítulo 1, verso 19, Pedro diz que devemos atentar para as palavras dos profetas, como quem olha para uma lamparina, uma candeia, que brilha no escuro, até que a luz da alva resplandeça em nossos corações. Jesus é a luz da alva que resplandece em nossos corações. Assim como você não precisa de uma lamparina durante o dia, porque a luz do sol brilhando torna a luz da lamparina desnecessária. Assim que Jesus veio, todo o ministério profético cessou-se, porque Jesus cumpriu todas as palavras profetizadas pelos profetas. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que os reis. Jesus é maior que Davi. Jesus é maior que Arão. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Abraão, porque ele é Deus bendito eternamente. Quero terminar a reflexão desta manhã lendo com vocês Romanos capítulo 9.
dos versos 3 a 5. Paulo está falando aos romanos, principalmente aos da igreja de Roma, que são judeus. E Paulo está dizendo que ele está disposto a dar sua própria vida, se isso fosse possível, para que a salvação viesse aos judeus. Ele também, judeu, amando sua nação, disse: eu gostaria de que meu nome fosse tirado do livro da vida, se isso fosse possível, para que a minha nação fosse salva. E aí no verso 3 ele diz assim: eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos da minha raça, o povo de Israel. Deles, desta raça, deste povo, é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Agora, Cristo é Deus. Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Amém? Jesus é maior. Maior que tudo. Maior que todos. E ao falar de Jesus nesta manhã, eu me sinto como Eliezer falando de Isaac para Rebeca. E dizendo: olha, o noivo é muito mais do que você imagina. Por isso, neste momento que antecede a comemoração do Natal, eu gostaria que os nossos olhos, mente e coração se voltassem para Cristo. E entendesse que a grandeza de Jesus é algo que é inerente à sua pessoa. Jesus é digno de glória. Jesus é digno de honra porque Ele é Deus. Porque Ele é infinitamente maior do que tudo, do que todos que você possa imaginar. E ao comemorar o Natal com a sua família, ao estar ao redor da mesa com os seus amigos, parentes e familiares, lembrem-se de Cristo. Não façam da celebração de Natal algo simplesmente para satisfação carnal, para comer, beber e depois ficar cansado e dormir a tarde toda, ou a madrugada toda. Mas que ao nos reunirmos, nos lembremos do fato de que a razão pela qual estamos nos reunindo é porque Deus que nos amou enviou o seu Filho Jesus para que nós, crendo nele, possamos ter vida em seu nome. Vamos orar agradecendo a Deus por Jesus, aquele que é infinitamente maior que tudo e todos, e que foi enviado pelo Pai para a nossa salvação, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, que desceu ao Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou, que subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Amém? Obrigado, Deus, por Jesus, teu Filho amado, Senhor dos senhores, Rei dos reis, amado da nossa alma, noivo da igreja, querido Senhor, nosso pastor. Nós nos rendemos a Ti em adoração, Te reconhecemos maior que tudo que possamos imaginar. Quando Te imaginamos, Te diminuímos. Perdoa-nos por isto. Permita-nos contemplar Tua glória e sermos por ela afetados, transformados, glorificados à Tua própria imagem. Que o Teu Espírito Santo nos mostre quem é Jesus, pois Ele é o verdadeiro Eliezer, que nos leva a Cristo, que nos fala sobre Cristo e que desvenda a nós quem Tu és. E Tu és muito mais que possamos imaginar. Por isso Te adoramos, por isso Te rendemos, por isso vivemos para o louvor da Tua glória. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, digno de glória, honra e louvor. A Ti toda a glória, toda a honra, toda a adoração.
Em nome de Jesus. Amém.